Fala, meus amigos, minhas amigas. A gente tem que estudar aí por CNU, né? E aí uma das técnicas que eu estou usando para estudar é responder bateria de questões. Então hoje a intenção aqui, eu não sei como é que vai ser o futuro dessa gravação, mas é responder 100 questões da matéria administração. E aí eu vou aqui sem um roteiro pré-definido. Vou abrir as questões no Q-Concurso, colocar pela banca, né, que é SES Gran Rio, administração e questões não respondidas. Vou filtrar por isso. A gente vai ver aqui. E aí eu vou buscar ler o cabeçalho das questões e comentar ali meu processo cognitivo para responder elas, tá? Então vamos lá, sem enrolação. Espero que esse Chrome aí dê certo, né? Eu peguei um plugin aqui na internet e coloquei no computador. Então aqui, ó, é disciplina, administração geral no caso, né? Administração geral, assunto, não tem assunto, banca, Sesgran Rio, questões não resolvidas. E aí vamos para cima ver aqui o que a gente pega dessas questões. Estou fazendo isso porque eu estou estudando com uma amiga e aí é muito bom estudar com ela porque a gente vai explicando um para o outro e isso torna um processo cognitivo mais racional, a gente revisa e tal. E aí quando estuda sozinho, você sabe como é, né? Dá aquela preguiça de ficar lendo sozinho e tal, é como se não estivesse sendo uma coisa séria. E aí eu decidi fazer isso, tá bom? Que é gravar essa sessão de aqui respondendo questões. Então vamos lá. Questão número 1. Uma importante utilização da análise das variações orçamentárias é na avaliação de desempenho. Os dois atributos do desempenho mais comumente mensurados são. Então, aqui misturou AFO, né, um pouquinho com administração, beleza, porque está falando avaliação orçamentária. AFO não, é porque eu estava respondendo questões de AFO antes. Então vamos lá. Pessoal, eficácia e eficiência são os dois atributos que eu sempre ouço falar. Aí, conceito, o que é eficácia? Desculpa, eficiência seria gastar os recursos de maneira inteligente, então ser econômico ali no gasto dos recursos, de alguma forma, né? Porque não é a mesma coisa eficiência e economicidade. Mas para esses fins, eficiência seria ali gastar o recurso de maneira inteligente e tal, gastar o ideal, o suficiente. E é, eficácia é atingir o objetivo almejado. Então, no sentido de, se eu disse que ia construir, vamos supor, uma escola, e eu pegar e construir realmente aquela escola, se eu não conseguir construir ela, eu não fui eficaz, tá? E aí entra um outro conceito que é efetividade também, que anda junto com esses dois, mas que os dois principais são eficiência e eficácia, na minha opinião. Que efetividade é se você atingiu o que você almejava com a construção da escola, né, no exemplo aqui. Então, você conseguir, é, enfim, conseguir ali atingir seus objetivos, que, por exemplo, se você queria melhorar os índices de educação, então você seria efetivo construindo a escola e atingindo os índices de educação, porque se você só construir a escola, mas não melhorar os índices, você foi só eficaz. Acho que deu para entender, eu vou começar aqui já abrindo para fazer uma tabelinha para a gente ir salvando esses conceitos e retomando eles, para não ficar visitando toda hora, né? Então eu vou pegar aqui CNU, eu já tenho aqui minhas pastas de matéria do CNU, administração, vou salvar aqui, nem tá, vou salvar em administração pública federal, não, vou responder aqui, vou botar em outra pasta, né? Vou botar aqui administração geral. Administração geral. Aí eu vou salvando aqui conceitos só para a gente poder visitar aqui durante nossa gravação do vídeo, tá bom? Fica até mais fácil de a gente responder e tal. Você que está tentando fixar os conceitos. Então, os três conceitos aqui são eficiência, então, avaliação de desempenho, né? Avaliação de desempenho, eficiência, que seria ser econômico ali no trato dos recursos, de maneira geral, tá? Eu não estou indo muito fundo no conceito. Eficácia, que seria conseguir fazer o que você planejou fazer, ou seja, se você planejou construir uma escola para melhorar a educação, se você construiu a escola, você já foi eficaz. E efetivo, se você melhorou a educação realmente, gerou o impacto ali esperado, então seria isso. Então tá aqui eficiência, eficácia e efetividade, resposta da primeira questão. Vamos para a segunda.
No que se refere ao controle orçamentário por centro de responsabilidade, constata-se que o... E aqui, pessoal, eu botei a administração geral e, assim, de certa forma, algumas questões aqui nem devem cair no concurso do, do CNU, porque, por exemplo, aqui é uma administração geral na parte de contabilidade, né? Então não deve cair, mas mesmo assim eu vou estar respondendo aí, claro, com a chance grande de errar, já que eu não revisei esse conteúdo, mas para a gente até aprender e poder reutilizar esses conteúdos aí para a vida também, né? Então, controle orçamentário por centro de responsabilidade, tá? Centro de responsabilidade aqui seria a chave, a palavra-chave, né? Então, letra A. Gerenciamento contábil setorial é pouco flexível e depende totalmente da visão que a empresa tem de seus negócios. Então, aqui a gente vai utilizar técnicas de responder questões, apesar de não saber a resposta dessa questão de maneira geral, mas eu vou utilizar técnicas. Por exemplo, quando você diz que algo é pouco flexível e totalmente, né, depende totalmente da visão de alguma coisa, você está dizendo, limitando muito aquela coisa. Então, a gente já conhece ali as palavras exclusivas, né? Todo, algum, nenhum, sempre, nunca. Essas palavras deixam a questão ali bamba, né? Uma questão com grande chance de não estar correta. Por isso, na minha técnica de chute, eu estou excluindo essa questão, tá? Então, centro de responsabilidade é simplesmente uma unidade, podendo ser um processo ou uma atividade chefiada por um colaborador. Tá, faz sentido, mas simplesmente unidade, eu acho que esse termo eu vou deixar uma interrogação aqui. Centro de responsabilidade deve ser obrigatoriamente estabelecido por um departamento ou área contida no organograma da organização. Eu concordo com isso. Se eu fosse um chefe ou alguém do plano estratégico ou tático, eu ia querer que um centro de responsabilidade pudesse ser visto por meio do organograma, né? Porque, porque aí eu consigo ali pegar o organograma da organização e dizer, ó, aquela unidade ali é responsável por isso. Então, aí quando você diz obrigatoriamente, eu não sei também, eu vou deixar a interrogação. Atividade constitui um processo de centralização de empresas que desenvolve várias atividades. Atividade constitui um processo de centralização de empresas? Não necessariamente, né? O conceito de atividade, processo para mim é o mesmo, mas um processo de centralização de empresas, não. E aqui eu estou sendo meio aleatório nas formas de responder, mas com base no meu conhecimento da matéria, tá? Lembrando que aqui não é uma matéria de extrema relevância para o nosso concurso, mas que a gente pelo menos está revisando técnica de chute. E aqui é importante revisar aqui. No começo eu tenho 5 alternativas para responder uma, então minha chance de acertar a questão com técnica de chute seria de 20%, se eu chutar aleatoriamente uma. Mas se eu venho e tento eliminar as que eu tenho certeza que podem estar erradas, aí eu já aumento minha chance, né? Por exemplo, aqui eu tenho 3 questões. Se eu chutar agora entre uma das 3, né, partindo do princípio que eu realmente eliminei as que não estão corretas, eu tenho 33%. Então, minha chance de acertar a questão aumentou, o que, de maneira geral, na prova vai me dar mais pontos. Divisão por responsabilidades leva a organização a um processo de centralização. Na realidade não, mas e, portanto, sua amplitude dependerá da filosofia implantada, bem como da relação custo-benefício dessa centralização. Para mim, divisão por responsabilidades vai partir de uma descentralização, porque, assim, eu estou dando meu raciocínio, né, pessoal? Vou colocar aqui o punch, para a gente visualizar. Eu sou muito visual, então vou colocar aqui, mas se você colocou esse vídeo no carro, alguma coisa assim, dá para acompanhar também. Imagina que você tem uma organização, o poder está todo na mão de uma pessoa. Aí ela começa a crescer a organização, né, para baixo, que vira uma pirâmide, como a gente já sabe na administração, e aí você vai dividindo as responsabilidades da instituição. E aí cada unidade vai ter uma responsabilidade. Beleza. Aí ele está dizendo assim, ó, leva a um processo de centralização. Na realidade, quando você divide por responsabilidade, você levaria a um processo de descentralização, na minha opinião, a não ser que existe outra interpretação para essas questões, né? Mas, por hora, eu vou chutar assim, é meu chute, provavelmente estou errado, vai estar ficando gravado, mas faz parte da vida, né? Então, para mim, essa questão está errada. Centro de responsabilidade deve ser obrigatoriamente estabelecido por um departamento? Não. Eu vou marcar a letra B porque é uma alternativa simples, tá? Centro de responsabilidade é simplesmente uma unidade, é uma bolinha dessa. Então, unidade pessoal, unidade de finanças, unidade de almoxarifado, né, de material, enfim, por aí vai. Centro de responsabilidade é simplesmente uma unidade. Então, a unidade dessa, podendo ser um processo, ou seja,
Se você tem uma linha de produção, então, fabricar um tênis, chegou borracha, corta a borracha, manda para o outro, corta as tiras no formato certo, manda para o outro, cola as tiras no formato certo, manda para o outro, passa o cadastro, não sei, montar um tênis, tá? Por exemplo. Então aqui pode ser um processo, entende? Beleza. E, ou a atividade chefiada por um colaborador. Excelente, porque pode ser que tenha só uma pessoa naquela unidade, como muitas vezes eu pego o exemplo com colegas que são almoxarife de hospital. No hospital tem ali uma unidade onde a pessoa vai lá pegar as seringas, essas coisas, tem uma pessoa lá só e ela fica lá responsável por aquilo. Então, chefiada por uma atividade chefiada por um colaborador. Então a gente levou um tempinho nessa questão, mas foi legal porque a gente filtrou aqui nossa técnica de chute e revisou aqui os conceitos aqui de departamentalização, né, enfim, outras questões assim, aí relativas. E aí outra questão relativa à contabilidade, pessoal, lembrando que eu não vou responder questões que tenham planilhas muito complexas, para não matar muito tempo aqui da gente, a intenção é responder 100 questões. Então, vamos tentar aqui também mais uma. Para compor um modelo de planejamento integrado, as organizações dispõem de inúmeras metodologias e ferramentas, cada uma com sua especificidade, sendo voltadas para uma determinada área ou apresentam proposta principal. Quanto às metodologias ou ferramentas, elas estão adequadamente descritas a seguir. Então, o que ele quer saber é que, para propor um planejamento integrado, beleza, planejamento integrado é você ter realmente uma coisa que leve em conta toda a organização e todo o sistema, né? Todo o dentro e o fora da organização. Então, está dizendo que a organização possui muitas metodologias e ferramentas e cada uma com sua especificidade. Maravilha. Então, ele quer saber quais são ferramentas de planejamento integrado elencadas ou metodologias elencadas corretamente. Então, as metodologias das cinco forças de Potter aí para quem não conhece, né, basicamente força dos clientes, negociação, força do fornecedor, ameaça de produto substituído, que mais? Tem mais duas aí, a ameaça de novos concorrentes, aqui eu estou puxando de cabeça, tá, pessoal? Então, nem sempre a gente lembra tudo e tão rápido assim quanto deveria ser no vídeo. Quando eu achar que é um conceito mais importante, aprofundado, eu vou pesquisar também aqui no ChatGPT para a gente pegar os conceitos certinhos. Mas basicamente são essas cinco forças. Até aqui a gente tem uma metodologia adequada, né, para um planejamento integrado. O último conceito aqui, ó, clientes, fornecedor, produto substituído, novos concorrentes, produto substituído, novos concorrentes. Vou ficar devendo o último, a gente olha no comentário da questão depois, tá? Mas força do cliente de barganha, força do fornecedor de barganha, produto substituído, novos concorrentes e... não lembro. Tá. A metodologia das 5 forças de Potter e cadeia de valor de Potter são direcionados para a melhoria operacional? Olha, não necessariamente, porque, por exemplo, para mim, os novos concorrentes ou produtos substituídos são para melhoria estratégica, né? Se você tiver um produto substituído, aquilo impacta não só o operacional, mas o estratégico também. Então, para mim, a letra A, por enquanto, não. A metodologia do Oceano Azul e ISO 14001 são direcionadas para a responsabilidade social e o meio ambiente? Olha, o ISO 14001, eu lembro que as normas ISO, elas são orientadoras de posturas, né, para você melhorar a qualidade do seu prestação de serviço ali, né, metodologias internacionais. Mas a estratégia do Oceano Azul, eu sei que não é direcionada especificamente para a responsabilidade social, porque o Oceano Azul é você enxergar o mercado como o oceano e dizer que você pode se diferenciar lá dentro de alguma forma, e entregar um valor diferente. Por exemplo, se todo mundo tá vendendo, vamos lá, tá no mercado, todo mundo vende carro, você está no oceano vermelho, porque diz que um vai ficar baixando o preço do carro, um vai tentar uma forma de quebrar o outro em vez de muitas vezes evoluir. Mas aí como se fossem tubarões, cada um fosse tubarão, então um fica fazendo o outro sangrar, por isso o oceano vermelho. Já se você está no oceano azul, você vai se diferenciar. É o que, por exemplo, talvez
seja um bom exemplo, a Apple faz. Então ela está no oceano azul dela lá porque ela é a empresa, né, que se diferencia ali na produção de celulares e alguns outros periféricos. E aí ela tem um oceano todo para ela que, tipo assim, outras empresas não são concorrentes dela porque as outras são ínfimas diante dela. Então isso aqui não tem a ver com responsabilidade social e meio ambiente. Eu fico confiante para eliminar essa questão. As metodologias COSO e TMQ são direcionadas para produtividade e qualidade. Ó, sinceramente, a COSO, eu acho que está com uns 3 dias que eu vi essa metodologia, mas eu não lembro qual é o conceito. E TMQ seria Total Qualidade Management. Então, sim, qualidade. Então, a primeira eu vou deixar interrogação, a segunda eu vou deixar como certo. Metodologia COSO e BSC são direcionadas principalmente para análise de risco. BSC, caraca, o conceito de BSC acabou de ir embora da minha cabeça, sinceramente. Mas vamos lá. BSC, análise de risco. Também, né? Eu sei que BSC também é análise de risco. BCG, que é Boston Consulting Group, e General Electric são direcionados para abordagem e portfólio. Primeiro eu sei que a BCG é Boston Consulting Group. E a segunda, GE, eu não sei se é General Electric, na realidade. Abordagem financeira e portfólio. Abordagem financeira, não. A primeira é para portfólio, essa aqui. Certeza. Então, pode eliminar. Então, aqui a gente fica com essas alternativas. Eu vou de letra C, porque, e realmente eu estou começando a chutar, né? Mas que eu estou confiante nessa resposta. Infelizmente errei. Vamos ver aqui o que, que a gente errou, o que, que a gente pode revisar. Então, a letra A, as 5 forças de Potter e cadeia de valor são relacionadas ao posicionamento estratégico da organização, como eu falei anteriormente. Então, aqui realmente estava errado. Letra B, ISO 14001 é uma certificação, pessoal, de gestão ambiental. E a estratégia do Oceano Azul é uma abordagem estratégica que busca mercados inexplorados ou até mesmo a criação de mercados e obtém vantagem competitiva por ser o primeiro a entrar no mercado. Não tem a ver com ambientalismo, como eu falei, o Oceano Azul eu sei que não tinha a ver com ambientalismo. Então, mas a ISO 14001, sim, tinha a ver. Maravilha. Total Qualidade Management, né? TMQ, Gestão da Qualidade Total, o nome já diz que tem a ver com qualidade. Show. E COSO, que foi o que fez eu errar a questão, é um comitê internacional que pesquisa e publica modelos de gestão de riscos. Então não está associado à produtividade, verdade. COSO, gestão de risco. Agora vamos caçar um jeito de memorizar isso. COSO. Cara, não tem como eu associar COSO com risco, tá? O coiso, o coiso é perigoso. Então vamos memorizar aqui que o coiso é risco, né? Porque o coisa seria perigoso. É assim que funciona, pessoal. Você tenta memorizar, associar alguma coisa e a gente vai resolvendo isso. Conforme explanado anteriormente, coisa de respeito à gestão de risco, maravilha. No entanto, BSC, Balance Scorecard, também conhecido como mapa estratégico, é uma metodologia baseada no diagrama de correspondência causa e efeito para desempenho empresarial, analisando 4 perspectivas: financeiro, aprendizado e crescimento, cliente e processo interno. Pessoal, Balance Scorecard é um tema que se repete bastante em administração. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar BSC e vou colocar as perspectivas, que aí sim eu já me lembrei aqui, que é a perspectiva financeira, de clientes, aprendizado e crescimento, clientes já foi, né? Processos internos. Então, aqui quando cai de novo a questão, a gente já vai lembrar do conceito, né? E aqui é interessante porque aí na hora da prova a intenção é que a gente já tem esses mnemônicos na cabeça, esses termos, para aí só retomar e responder com base nisso. Com o tempo eu vou mostrando para vocês como é que eu faço isso nas minhas respostas de questões, tá? Então, BCG e GE, as duas metodologias são direcionadas ao planejamento estratégico e estudam a viabilidade da participação de um produto ou marca em determinado mercado. Maravilha! Então, a resposta seria: matrizes BCG e GE são direcionadas à abordagem financeira e de portfólio. Pois é, aqui está dizendo estratégica. Tá bom. Eu sei que essa realmente é de portfólio, então para mim está invertido, e essa seria financeira, mas aqui em nenhum momento a questão diz que, enfim, que tipo assim, que esse seria para o primeiro e esse seria para o segundo, entende? Eu não disse assim, respectivamente. Ele está dizendo que os dois são direcionados a essas duas coisas, financeiro e portfólio, e aí faz sentido. Tá bom. Então, aprendizado aí, né? Não errar na hora da prova.
Vamos lá. No contexto de gerenciamento de serviços, de TI, os indicadores-chave de desempenho, KPIs. Então, KPIs são Key Process, alguma coisa assim, Key Process. Então, são processos chaves, basicamente, em tradução literal. Desempenham um papel crucial na avaliação e otimização dos serviços. A respeito dos KPIs, verifica-se que são, vamos lá, KPIs são métricas técnicas específicas usadas apenas para avaliar o desempenho de hardware? Não, é apenas não. Então tá bom, vamos tirar por causa do apenas. Lembrando, pessoal, que aqui está caindo questões meio aleatórias, mas que eu estou respondendo com os conceitos de administração. Por quê? Porque como está caindo de vários concursos, então cada concurso desse está aplicando suas questões direcionadas ali para uma atividade específica. Aqui, por exemplo, a gente está respondendo a questão relacionada a TI para enfim, profissional da Transpetro de nível júnior. Então, tipo assim, o contexto é um pouco fora da administração, por isso que dificulta um pouco responder. Mas é bom para treinar também, né? Treino difícil, jogo fácil. Então, beleza. Usados exclusivamente para monitorar a disponibilidade de serviços não estando relacionados à qualidade? Com certeza não, né? KPI, processos chaves, com certeza monitoram também a qualidade. São utilizados para monitorar, na realidade, eles são chaves, então eles impactam várias áreas da organização. Aplicados apenas em organização de pequeno porte, apenas. Eu lembrei das palavras exclusivas, né? A questão, por mais que seja de outra área, se torna fácil por causa das palavras que excluem, palavras que limitam muito o conceito da questão. Selecionados com base nas necessidades e negócios e ajudam a medir o sucesso do serviço? Sim, processos chaves. Então, Key Process, chave, processo. Então, isentos da influência de ferramenta de monitoramento em sua definição ou rastreamento? Com certeza não. Então, letra D aqui, questão que está fora do nosso radar enfim, de conteúdo aqui, de área, de responder, mas você vê que usando conceitos de administração a gente consegue chegar à resposta dessa questão. O mapa de empatia é uma ferramenta muito utilizada em design inteligente e nele há informações importantes sobre o usuário que devem ser consideradas. Quais são essas informações? Tá bom, mapa de empatia. Eu nunca tinha ouvido falar, mas design inteligente a gente vai, tipo assim, vai raciocinar a questão. A idade da pessoa faz diferença? Sim, com certeza. Fazer o design de uma coisa para uma pessoa idosa é diferente de fazer para uma criança ou para um adulto. O nome? Nome não sei se faz diferença, mas beleza. Desejos? Com certeza. Dores? Com certeza. A gente, inclusive eu estudo marketing também. No marketing você bate as dores e bate também as objeções do cliente. Animais preferidos? Depende muito do produto específico, então não necessariamente isso é algo que deve ser feito, né? Principalmente porque a gente está falando de um concurso para Transpetro, que é, sei lá, empresa de transporte de petróleo ou alguma coisa assim. Então, não necessariamente a gente está falando de animais. Então, por enquanto, tem essas duas interrogações na letra A. Tecnologias preferidas? Talvez. Formação? Talvez. E aí eu estou botando um H e volta, mas é uma interrogação, né? O que pensa e sente? Talvez também, mas... Idade, nome, hobbies, dispositivo tecnológico que possui? Certamente, você fazer um design inteligente vai passar por tudo isso. O que ele pensa e sente, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele faz. Cara, e o que ele fala também. Certamente, mas isso está muito abrangente, né? E aí, se eu for direcionar o que eu quero realmente fazer, será que eu preciso saber disso tudo? Formação acadêmica, necessidade, local em que trabalha e onde nasceu. Depende também da finalidade, tá? Então, vou excluir aqui, ó. Letra A, porque nome e animais preferidos talvez não seja a melhor resposta. Vou excluir letra B, porque letra B, tecnologia preferida. Tá, mas não rola assim, tá uma coisa muito chutada, né, essa questão aqui, letra B. Idade, nome, hobby, dispositivo tecnológico que possui? Na minha opinião, sim. Se eu vou fazer algo para alguém, a idade vai me ajudar a saber, tipo, com o que aquela pessoa interage, mais ou menos, né? O etarismo dela. Então,
como eu falei, de fazer para criança é diferente de fazer para adulto, que é diferente de fazer para idoso. Nome. Aqui o nome para mim não é importante, então eu vou excluir a questão por causa disso. Hobbies seria importante, porque você consegue desenvolver o produto para a pessoa, mas não sei até que ponto é importante. Dispositivo tecnológico que possui, sim, porque você atinge aquela pessoa por meio daquilo e o dispositivo hoje em dia fala muito sobre o que a pessoa consome. Então, até aí, eventualmente, é, enfim, uma pessoa que possa instalar iPhone tem a tendência de ter um poder aquisitivo melhor e você conseguir oferecer uma coisa que ticket maior para ela, ticket médio maior. Isso é uma tendência, tá, pessoal? Não estou dizendo que é um fato estático. Então, o que pensa, o que sente, o que escuta, o que ele vê, o que ele fala, que é quando a Matrix terminar de dominar as pessoas, aí você vai ter acesso a tudo isso, o que pensa, o que vê, o que sente, o que fala, e aí você já oferece para ela o que realmente o que ela vai comprar, né? Mas, pessoal, vou chutar aqui letra D. É bom que a gente aprende alguma coisa, se estiver errado, mas seria isso. O design inteligente vai passar por isso. Vamos ler um pouquinho sobre, né? Mapa da empatia. Tem uma resposta menor? Não tem. Então vamos. Mapa da empatia é uma ferramenta de criação de persona, ou seja, do perfil do seu cliente ideal. Tudo é feito com base nos sentimentos e interesses do seu público. Sim, a vantagem é que conhecemos sua persona. Você pode criar o conteúdo específico e estratégias direcionadas de marketing digital para cada momento da jornada do consumidor. Aí eu falei de marketing digital, como eu falei, é batedores, objeções. Para cada momento, com isso você pode atrair clientes e fortalecer o relacionamento com eles. O mapa da empatia é feito graficamente, de modo que você consiga visualizar primeiro 4 perguntas relacionadas ao seu cliente. Aí as 4 perguntas devem ser essas aqui, né? O que pensa, o que sente, o que escuta, o que ele vê, o que ele faz, o que ele fala. Tá, beleza. Se eu tivesse falado a palavra persona, essa questão ia se tornar mais fácil para mim, porque eu já conheço esse conceito, mas como não falou, se tornou um pouco mais difícil. Maravilha, temos uma questão enorme que eu aposto que a resposta é brainstorm. Só pela técnica de criatividade aqui, mas vamos lá. Uma equipe de empresa de jogos composta por 6 membros precisa decidir qual será o novo diferencial a ser incluído no jogo mais rentável da empresa. A fim de pensar em novas ideias, um dos membros da equipe propôs usarem uma técnica de criatividade dividida em rodadas. Por exemplo, 5 minutos por rodada. Na primeira rodada, cada membro da equipe deve escrever em um papel que cada um deles deve ter recebido novas ideias para o jogo. Ao terminar o tempo da primeira rodada, cada um deve passar para o seu colega localizado ao lado o papel em que escreveu, com a troca realizada. Cada membro da equipe estará com outro papel, já que possui algumas ideias escritas. Na nova rodada, eles poderiam lê-las e escrever novas ideias. Ao final de cada rodada, repete-se a mesma abordagem e troca o papel e inicia a nova rodada para a escrita de novas ideias, até que o dono do papel da primeira rodada volve a tê-lo, né? Tem de volta o seu papel. Por fim, os papéis são recolhidos e as ideias são apresentadas ao grupo que irá classificá-las em boas ou impraticáveis. Tá, para mim, isso aqui é brainstorming de uma maneira diferente. Se for outras, não é os 5 porquês, obviamente. Talvez possa chamar de brainwind, porque eles escreveram, já o brainstorming é feito, tipo, falado, né? E aí a gente sabe que não pode julgar a opinião do outro e tal. Que o brainstorm, para quem não sabe, a tradução é tempestade de ideias. Tempestade de ideias é o quê? Você senta com outras pessoas, no caso aqui 5 pessoas, e elas começam a conversar e dar ideias ali sobre um tema. E aí um vai dando a ideia, o outro fala a ideia, e aí a intenção é que você não fique julgando a ideia do outro, mas sim que você primeiro faça a tempestade de ideias e depois sim vocês vão elencar ali as ideias do jeito que está aqui, em praticáveis e em impraticáveis. Então, pessoal, como aqui foi escrito, eu vou chutar Bright White, tá? É tempestade de escrita, tipo isso. Mapa mental não é. E Lotus Blossom eu não sei o que é, então eu tenho certeza que é A ou B e a C pode ser se eu não conhecer o conceito, tá? Então vamos lá. Então acertamos aí o conceito. E aí vem aqui aquela questão de você saber realmente eliminar o que você sabe que não é. E aí você também ter aquele senso de, por mais que você nunca estudou a coisa, você ter o feeling, né? Usar ali o que você sabe, enfim, de etimologia, de palavra e por aí vai. Então, uma pessoa aqui explicou o que é Lotus Blossom. Então, Lotus Blossom Technique, ou diagrama de Lotus, ajuda a decompor, tópicos amplos em componentes menores para facilitar a análise. Começa com uma ideia central e posteriormente
ampliada de forma repetitiva por meio de áreas de solução ou temas relacionados. Ou seja, define-se um problema central, tá? Estamos gastando muito. Para desmembrá-lo, começa a transformar em uma pizza, tá? Então, o que que a gente está gastando com pessoal? O que que a gente está gastando com material? O que que a gente está gastando com manutenção? Tá, entendi. Então, o Lotus seria isso, Flor de Lótus. Para mim, essa palavra vai ser boa de memorizar, porque eu estou assistindo o Percy Jackson gravado, já li os 5 primeiros livros dele, e aí, na série, né, a série tá bem na parte da Flor de Lótus lá, que eles vão para um Cassino Lotus, inclusive, e aí, se a pessoa não tomar cuidado, ela fica lá nesse cassino e fica presa lá, vagando e tal. Assiste a série que é bem legal. É Percy Jackson, tem na Disney. Beleza. Então, brainwriting é uma técnica criativa de geração colaborativa de ideias em que os elementos do grupo escrevem as suas ideias individualmente e em silêncio. Promovem contributos dos colegas que melhorem as ideias iniciais antes de discutir verbalmente. Maravilha. Tá, é um brainstorm escrito. Eu prefiro o meu conceito. Públicos de interesse são compostos por pessoas ou organizações que podem ser afetadas ou se perceber afetadas por uma decisão ou atividade da empresa. É aqui também chamado de stakeholders. É possível classificar os públicos de interesse como primários e secundários, tá? Fazem parte do público de interesse secundários. Público de interesse secundário, gente, para mim é meio difícil. Eu acho que isso aqui é algo que eu deveria ter lido, né, em algum momento para ficar mais fácil. Por quê? Depende da perspectiva. Público de interesse primário, tá? Vamos lá. Tá, meio de comunicação é secundário. Porque cliente é primário, cara. Cliente é ali, né, público de interesse imediato. Você tá doido para convencer seu cliente a comprar. Investidores, cara, se o investidor decidir ali, o acionista, decidir não investir mais ou tal, também ele é primário, porque vai dar ruim, a empresa vai quebrar. Funcionários, cara, para mim, funcionário tem que ser considerado público de interesse primário com base nas novas tendências da administração, enfim, a nova perspectiva, que é o quê? Considerar o capital intelectual, que o ser humano é a pessoa mais importante, que o principal ativo da organização é o capital intelectual, as pessoas e tal. Fornecedores também é um público de interesse primário, porque, enfim, sem eles não tem insumos para poder produzir esses produtos ou serviços. Então, aí a gente fica com meio de comunicação, porque eles só estão lá para espalhar fofoca. Brincadeira, tá, pessoal? Se tiver alguém aí do jornalismo, sei que vocês não são só fofoqueiros. Tá. Foram aplicadas diferentes estratégias para competir na indústria de construção naval. E constatou-se que é possível exercer uma liderança global na diferenciação em um determinado contexto. Eita, bateu um cansaçozinho aqui, eu vou tomar uma água, com licença. Tá, diferentes estratégias para competir na indústria. Constatou-se que é possível exercer uma liderança global na diferenciação. Ó, já vou falar aqui um pouco do que eu sei sobre isso. Ele está se vendo no Oceano Azul e ele está dizendo que é possível aplicar a diferenciação. O que é diferenciação? Você oferecer um produto diferente. Novamente o exemplo da Apple, que tem um celular diferente, porque é diferente o público, é diferenciado. E aí, tá. Um contexto real em que essa liderança pode ser exercida ocorre quando um estaleiro. Eita. Tá, vamos lá. Letra A. Procura diferenciar a embarcação por ele construída em termos de qualidade, sim. Avanço tecnológico, sim. Preço, sim. Financiamento de custo mínimo e pontualidade na entrega, sim. Em relação à mesma embarcação construída por rivais. Sim, pessoal, isso é diferenciação. É quando você oferece um produto diferente, um produto diferenciado, né? E aí, para quem não entende ainda a questão de diferenciação dentro da administração, não estou falando da Apple, diferenciação porque eu sou fanboy, mas sim porque é o principal exemplo de diferenciação dentro da matéria de administração, tá? Que aí você tem as três estratégias, né? Só revisando aqui quais são. Existem estratégia do foco ou enfoque, quando você vai focar em E eu estou desenhando aqui, está saindo embaixo da minha cabeça. Beleza, é a vida. Mas eu vou falando aqui, vocês me entendem. Então, vocês têm um foco ou enfoque, quando você vai criar um produto para um público específico. 2, você tem liderança em custo, que é quando você vai oferecer o produto mais barato, tá? Para poder vender mais. Isso é uma estratégia competitiva também. E 3,
você tem a diferenciação, que é quando você oferece um produto bem diferenciado, ou você oferece mais qualidade, oferece, enfim, como está aqui nessa questão, ó, uma tecnologia melhor, ou um preço. O preço seria liderança em custo, então é melhor ler as outras questões só para não bater com os burros na água, como está aqui, né? Mas, enfim, todo esse contexto de oferecer um produto diferenciado entra em diferenciação, tá? Então, pessoal, tá. Tem por objetivo empenhar-se para ser o detentor de baixo custo? Não, isso aqui é liderança em custo, entendeu? Porque eu já revisei aqui com vocês. Não baseia seu posicionamento de mercado em vantagens econômicas, mas sim na disposição do governo local ou nacional em querer proteger sua indústria. Desculpa, pessoal, não, aqui não tem nada a ver, tá? Se concentra num segmento de mercado mais estreito, ou seja, numa categoria de embarcação ou embarcações que sejam vendidas em nível mundial, altamente especializadas que requerem para sua construção um elevado padrão de mão de obra. Se concentra num segmento de mercado mais estreito, ou seja, na categoria de embarcação ou embarcações que sejam vendidas em nível mundial, tá? Altamente especializadas que requerem para sua construção um elevado mão de obra. Assim, ó, a mão de obra elevada não é o que vai dar a diferenciação, né? Você tem uma tecnologia e uma qualidade diferenciadas dão uma diferenciação maior do que a mão de obra elevada. Porque o que adianta ter um produto que eu paguei horrores para fazer ele e ele ser igual aos outros, entende? Foca sua competitividade em um determinado país. Aqui é o foco ou enfoque, tá vendo? Até a palavra que vem junto já indica pra gente que seria aquilo, foco ou enfoque. Então eu vou deletrar aqui, confiante. Acertamos mais uma e é isso, né? Um operador lógico para a indústria de óleo e gás e biocombustíveis, com excelência em operação de ativos de primeira classe, tem consciência de que o escopo competitivo é um ponto importante para a empresa ampliar sua vantagem competitiva. Tá? Assim sendo, a empresa opta por uma estratégia de enfoque, na qual, lembrando, ó, foco ou enfoque, tá? Isso aqui é as estratégias competitivas de Potter. 2, liderança em custo. 3, diferenciação. Então a gente está falando em foco ou enfoque. Então ele vai ter que focar um público-alvo, um local ou algo assim. Vamos ver aqui a questão. Uma estratégia de enfoque na qual fará com que seu custo total seja menor do que os seus concorrentes. Isso aqui é liderança em custo. Pelo menos lendo assim, né? Será capaz de atender ao seu alvo estratégico com mais eficiência do que seus concorrentes que buscam toda a indústria ou muitos segmentos? Isso aqui tem tudo para ser certo, essa letra B. Oferecerá um produto considerado único por seus clientes, isto é, cujas características o distinguem daqueles oferecidos pela concorrência? Isso aqui é diferenciação, né? Eu nem estava prestando atenção na questão, mas quando eu li assim, cujas características distinguem daqueles oferecidos pela concorrência, é diferenciação. Oferecer a um nível de paridade de preço e custo um produto melhor que os concorrentes, isso aqui é diferenciação, tá? Diferenciará seu produto, diferenciação. Então, letra B aí, confiante, acertamos mais uma. Um gerente está tentando decidir se deve construir um novo navio pequeno ou grande, tá? A decisão depende muito da demanda futura que deverá surgir, que poderá ser baixa ou alta. O gerente pode fazer uma relação dos possíveis eventos, mas não estimar suas probabilidades. Portanto, há uma tomada de decisão de certeza. Tá, aqui a gente está diante de uma matriz de risco, no qual a gente tenta ser projetivo, e aí a gente tenta estabelecer o cenário pessimista, o otimista e o esperado, né? Aqui. E além disso, decisão a ser tomada com incerteza. Então a gente tem uma decisão não planejada para tomar. Aqui, pessoal, eu estou afiando demais esse machado nesse sentido de quando eu leio o cabeçalho, e aqui é uma dica de responder questões para vocês, né? Quando você lê o cabeçalho, já tenta ali ver o que você viu de conceitos, o que você acha que vem na questão um pouco. Claro, você não vai ficar pirando horas, aqui é o que você está lendo, você está trazendo para sua mente. Por quê? Que eu vou explicar para vocês rapidamente por que eu faço isso. Porque corre o risco de ele trazer, vamos supor que ele traga esses conceitos, né? Que eu coloquei aqui, que eu não lembro mais nem quais são esses três. Quando a questão vier, talvez ele traga esse conceito. Beleza. Aí talvez eu acerte ou não, tanto faz. Mas quando eu reviso os conceitos, eu estou fixando eles na minha cabeça, criando novas sinapses, e aí
na prova não vai vir esse que para mim é fácil, talvez venha esses outros dois que são difíceis, um desses outros dois. Então, por isso que eu reviso, para poder ficar fixando, tá? E a gente tem aqui as características da decisão não programada, que seria, enfim, ela não é programada, então tem que tomar uma decisão para o caso concreto, ela não é recorrente, enfim, costuma ser tomada por líderes e tal. Então, nesse caso, o gerente opta por uma regra de decisão denominada Laplace, tá? Laplace seria o lugar, alguma coisa assim, escolhendo a seguinte alternativa. Melhor das melhores? Certamente não, né? Eu não posso ser otimista demais, né? Aqui eu estava falando sobre a projetiva, né? A ser projetivo no planejamento. Aí aqui tem a pessimista, a estável e a otimista. Então acho que ele vai ser estável, mas vai considerar as outras. Melhor das piores, adotada por pessoas pessimistas que antecipam o pior caso para cada opção. Sinceramente, eu não sei qual é o adequado para o caso concreto, mas para mim o que estiver mais próximo de ser, como é que posso dizer, mediano, para mim é o ideal, né? Você não tem que nem pensar que as coisas vão dar certo, nem que vão dar errado demais. Tem que ser ele mediano, ver os três cenários, como eu falei aqui, ó, ser projetivo e tentar ver os três cenários. Melhor das piores? Não. Melhor payoff ponderado adotada por pessoas realistas que atribuem igual importância a cada evento? Sim, melhor, interessante essa. Melhor pior arrependimento, que mostra para cada evento quanto é perdido ao selecionar uma alternativa que é aquela que é melhor para esse evento? Não. Melhor pior perda de oportunidade, que mostra a diferença entre um determinado payoff e o melhor payoff das... Meu Deus do céu, pra que complicar tanto? Vamos de letra C, tá bom demais. Tá, isso é pensar a administração, pessoal, por isso que eu faço dessa forma, tá? Considere o texto a seguir. Ludmilla dá o sangue. A cantora Ludmilla prometeu dar o ingresso do seu show no Manice para cada pessoa. Já vi Matuê fazendo isso, hein? Que doasse sangue entre os dias 5 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Como resultado, recordes de doações foram batidos. Ao ver os números, eu pensei que este seria um belíssimo caso em que a economia comportamental pode explicar o fenômeno. Ela é uma disciplina que surge da incorporação pela economia de desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas. Nossa, a pessoa estava falando do show da Ludmilla e do nada ela veio para uma coisa bem complicada, né? Assim, aí tipo, a mente da gente chega a dar aquela travada, tá? Então, a economia comportamental é uma disciplina que surge da incorporação pela economia de desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas no campo da psicologia, tá? É descobrir fazendo, da neurociência e de outras ciências sociais, certo? Tranquilo. Então, está dizendo que a economia comportamental é uma ciência que ela vai amadurecendo com base em experiências empíricas, ou seja, você vai estudando os atos das pessoas nos casos concretos e tirando conclusões daquilo. Para o autor do texto, o sucesso da campanha da cantora Ludmilla explica-se pela tomada de decisão intuitiva, que pode ser caracterizada como um modelo racional de tomada de decisão, escolhas coerentes e de valor maximizado dentro de certos limites e restrições. Para mim não seria o modelo racional. Modelo simplificado de racionalidade limitada que captura toda a complexidade da decisão? Também não, né? Processo de decisões significativas tomadas mais por meio de julgamentos objetivos do que pelo modelo prescritivo? Até que assim, né? É um julgamento objetivo que ela fez, mas talvez tenha respostas melhores. Processo cognitivo inconsciente gerado pelas experiências vividas que geralmente envolvem emoções? Também, mas inconsciente? Talvez não, porque ela foi lá e tomou a decisão de prometer os ingressos, então ela planejou um show enorme de maneira inconsciente? Então, acho que não, né? Processo decisório no qual as pessoas se satisfazem, isto é, buscam soluções que sejam suficientes e satisfatórias e não ótimas? Cara, acho que não tem muito a ver com isso aqui não, então eu estou entre letra A e letra C. Tá, modelo racional, decisões significativas, modelo racional. Gente, na realidade eu sei que eu vou errar essa questão provavelmente, mas processo de decisões significativas tomadas mais por meio de julgamentos objetivos do que pelo modelo prescritivo. Para mim foi um julgamento objetivo dela, foi uma decisão significativa, mas
Aí é que acontece, será se eu posso dizer que decisões significativas são tomadas mais por meio de julgamentos objetivos do que por um modelo prescritivo? Eu não sei se eu posso dizer isso, né? Nesse caso, foi tomada por meio de um julgamento objetivo lá dela da interpretação. Mas, será se foi por um modelo prescritivo? Eu não vou enrolar muito, mas vou pensar aqui uns 10 segundos e depois eu vou buscar responder a questão logo. Tá, e aqui tá pedindo a opinião do autor do texto. Uma coisa que eu faço, tá, pessoal? Na prova, essa aqui seria uma questão que eu passaria por ela, eliminaria as que eu achava que não são, aí eu continuaria respondendo a prova e depois eu voltaria para ler essa questão com calma, tá? Aqui é que como não vai ter uma técnica de chute com base na prova toda para eu fazer, aí eu tô respondendo logo a questão. Cara, eu vou de letra D, por quê? É, primeiro que está pedindo a opinião do autor do texto. O autor do texto falou sobre economia comportamental e ele, na opinião dele aqui, é uma disciplina que surge de questões teóricas e decisões assim mais, enfim, como está dizendo aqui, né, cognitivas inconscientes. Então eu vou aqui de letra D e que bom que eu chutei letra D. Mas assim, pessoal, aqui é uma questão que é difícil até você trazer ela para o campo do campo objetivo de responder, porque aqui vai muito de conhecimento de mundo, vivências, e aqui tem que tomar cuidado para separar o que o autor do texto está dizendo do que o que a Ludmilla fez, e psicologia, nossa, aqui são muitas matérias envolvidas. Que bom que a gente acertou essa questão, né? Então, vamos lá. Indústrias em que consistem muitos concorrentes, desculpa, indústrias, pessoal, são 2h36 da manhã, vocês não estão vendo aí, né? Estão vendo, né? Na realidade, não estão. Mas está no canto da tela aqui na minha tela, são 2h36 da manhã. Eu queria ter gravado esse vídeo mais cedo, mas eu decidi, enfim, não estava querendo gravar e agora eu fui gravar e consegui esse plugin aqui que corta metade do meu rosto e tal. Então, de alguma forma, eu estou sem sono, mas ao mesmo tempo eu deveria estar dormindo, né? Pelo relógio biológico. Então, dá um pouco de cansaço às vezes a leitura das palavras. Indústrias em que coexistem muitos concorrentes, todos ou quase todos de porte médio ou pequeno, sem que haja um líder claro que tenha conseguido uma parcela significativa do mercado, são denominadas indústrias. Madura não é, né? Porque na madura alguém se destaca e vai lá pro topo, tipo a Apple. Nossa, terceira vez que eu dou exemplo da Apple aqui. Ou Samsung, tá? E por aí vai. Decadentes? Não, porque ela ainda nem se desenvolveu direito. Sustentáveis? Não sei. Eu acho que poderia ser fragmentadas, né? Que legal. Aqui por questões óbvias, pessoal. É como eu falo para uma amiga minha, que muitas vezes é mais português do que você realmente saber a resposta, tá? Porque o que é algo fragmentado? Você tem algo quebrado, inclusive eu assisti um vídeo sobre isso hoje, sobre coisa fragmentada, que é a pessoa lá que sofre um trauma, algo assim, tem a mente fragmentada. É algo quebrado, assim, ó, que cada parte da ilha que existe, né? É, vai ter ali sua parcela ali de responsabilidade a depender do tema que a gente está conversando. Então, isso aqui é algo fragmentado. A pessoa que tem a mente fragmentada, para vocês que não sabem, na psicologia é considerado assim, ó. O ego é isso aqui. Não, vamos supor que é a consciência da pessoa, né, na realidade, desculpa. Que é a cabeça da pessoa, a consciência toda, a mente. E aí o ego é a ilha de consciência que tem aqui, que é o eu, o self, né? Então, aqui é o ego, é o eu. Mas aqui existem no subconsciente da pessoa, que aqui está dentro da cabeça dela, mas que não está na consciência, na ilha de consciência, no eu. E existem lá os traumas, as coisinhas que ela viveu, que estão aqui pequenininhas, mas que vão se energizando para ela sofrer algum trauma, que é Yang, é a psicologia, tá? Que é importante também para você entender a administração e principalmente gestão de pessoas. Então aqui é um trauma que a pessoa teve com o pai, que é um trauma que a pessoa teve com a mãe, que é uma vez que ela foi chamada de feio.
Esses traumas estão lá coexistindo, e geralmente eles são mais fracos, mas cada pessoa tem uns 2 ou 3 traumas ali que são mais emergentes para si, né? Enfim, cada um tem. Com certeza, quando eu falo em trauma, em sofrimento, em memória ruim, você teve algum na sua infância e você consegue lembrar algum. Então, aquele trauma gera um pontinho ali. Mas o que acontece? Dependendo da força que esse trauma tem ou de como ele interage com outros, vamos supor, seu pai te bate toda vez que está bêbado, quando você é criança. Você vai ter um trauma ali com álcool, enfim, com agressão, com a figura paterna. Aí quando você casa, você dá o azar de casar com um cara que toda vez que está bêbado também destrói a casa. Esses dois traumas têm a ver, esse trauma aqui vai crescendo. Daqui a pouco você tem uma imagem e tal. Por isso que as mulheres muitas vezes dizem que nem um homem presta, né? Por quê? Porque ela tem uma perspectiva de um homem, vamos supor, o pai dela teve um trauma, né? Ela teve um trauma com o pai dela, viu a prima também tendo problema com o homem, viu o outro tendo problema com o homem, ele também. Aí ela começa até a desconsiderar quando ela vê homens bons. Aí ela pega aqui, não, aqui é meu trauma com o homem, então todo homem, nenhum homem presta. Então você vê que isso aqui explica muita coisa na vida, né, pessoal? Que bom poder desenhar isso, porque eu acho que eu estou explicando razoavelmente bem, sendo que isso é uma conversa de estudante, né? Tipo assim, de estudante, né? Nosso tema focado aqui. Então tá. Então, aqui, por isso eu falei fragmentados. Por quê? Porque pessoas que sofrem traumas muito fortes, existe um filme sobre isso, ela tem a ilha de consciência aqui, mas de tão forte o trauma que ela tem, de o trauma querer invadir a ilha de consciência, aqui é o trauma, né? Ela tendo aquela coisa, enfim, horrível. A gente pode usar agressão sexual como exemplo, mas cada um vai ter o seu. Aí, aqui, a ilha de consciência se fragmenta, diz assim, não, vou me esconder no meu subconsciente e vou passar o controle da minha psique para alguma outra personalidade ou alguma coisa. Isso, o filme fragmentado é baseado nisso. Se você pesquisar aí filme fragmentado e assistir, você vai entender o que eu estou falando. Tá. Tomadores de decisão que fazem uso de um estilo voltado para a intuição se concentram em desenvolver abstrações e exemplos figurativos para que sejam utilizados na tomada de decisão. Sim, com ênfase na imaginação e nas possibilidades. Beleza. Esse estilo voltado para a intuição pode mostrar-se valioso em situações específicas, quando há. Se eu tenho que usar minha intuição, ela é valiosa quando? Quando há pouco tempo para decidir, como eu estou aqui nas questões com vocês. É por isso que eu estou indo muitas vezes por intuição e não relembrando conceitos de maneira profunda. Quando há baixos riscos naquela tomada de decisão, porque se eu for tomar uma decisão de bilhões de reais, milhões de reais, baseado na intuição, meu amigo, eu estou arriscando muita coisa, né? A não ser que dinheiro não seja nada para mim. Eu sou um sheik árabe do petróleo. Então, enfim, nesses tipos de casos, a intuição pode salvar sim. Quando a decisão não é extremamente importante para os processos da empresa, né? Quando aquilo não é algo que vai, tipo assim, definir o rumo da empresa. Então, nesses casos, essa decisão ela é válida, tá? Um baixo nível de ambiguidade e várias alternativas de soluções plausíveis com bons argumentos para cada um delas? Não. Fatos limitados que indicam claramente o caminho a ser seguido? Seria bom se fosse assim a vida, né? Tempo ilimitado e muitos precedentes que não favorecem decisões inovadoras, aí você não precisa ser inovador, né? Você pode, tipo assim, se você não precisa de uma decisão, você tem tempo ilimitado, você não precisa tomar uma decisão intuitiva, você pode ir lá e organizar o que você tem para fazer e tomar a decisão com calma. Várias alternativas de soluções plausíveis, com bons argumentos para cada uma delas. Caraca, não está repetindo não, é porque está repetindo um pouco isso aqui, né? Um problema estruturado e uma situação com alto nível de certeza. Eu não sei se precisa ser intuitivo, né, quando você tem certeza, mas aqui é uma questão que se tornou difícil por ser fácil, tá? Talvez vocês que estão me acompanhando já tenham encontrado a resposta, mas eu não encontrei ainda. Vamos ver aqui. Aqui podia ter tempo limitado, né? Ia ser bom para responder. Um problema estruturado e uma solução com alto nível de certeza. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Como se alguém fosse me responder, né? Agora, talvez vocês estejam respondendo no comentário. Tá, vamos errar logo a questão e a gente aprende qual é a resposta dela.
Minha intuição disse que era a letra B. Várias alternativas de soluções plausíveis com bons argumentos para cada uma delas. Aí você tem que usar a intuição. Faz sentido, né? Eu estou fazendo isso aqui agora, mas às vezes fica difícil responder assim. Tá. Cara, eu estou percebendo que não está caindo muito a administração geral do jeito que a gente costuma, né? Planejamento, organização, direção, controle, plano, do, check, act e outros conceitos assim. Não estão caindo tanto, mas eu acho que daqui para a questão de número 100 deve cair, apesar que eu não sei se eu vou aguentar responder 100 questões, porque a gente já está com quase uma hora respondendo, e agora que está na questão de número 14. Em organizações grandes e complexas, cada área desenvolve um nível de tecnologia com diferentes graus de excepcionalidade e capacidade de análise, devendo a estrutura da organização ser ajustada para atender às necessidades dessa tecnologia. Dependendo do tipo de tecnologia da área, esta seguirá um modelo mais burocrático ou orgânico, certo? Em termos de formalização, centralização, qualificação de pessoal, abrangência do controle e comunicação. Portanto, tem-se a tecnologia. Sinceramente, eu não estava prestando atenção muito bem, mas eu sei que está falando que cada organização vai seguir um tipo de estruturação, né? Um modelo mais burocrático, mais orgânico. Ele está falando de organizações grandes e complexas, tá? Aham. Aham. Para atender as necessidades dessa tecnologia, tá certo? Hum, eu devia ler as questões para vocês nesse caso, pessoal, mas são tão grandes, mas vamos lá. Portanto, tem-se que a tecnologia de engenharia tende a ser menos complexa porque existe uma pequena variedade de atividades executadas numa estrutura burocrática, hum, na qual os empregados normalmente consultam um corpo de conhecimento bem desenvolvido para tratar dos problemas. Cara, eu não sei se engenharia é menos complexo não, né? Artesanal se caracteriza por um fluxo estável de atividades, mas com processo bem compreendido, capacidade de análise elevada e grau de excepcionalidade baixo, comunicações verticais e uma estrutura predominantemente orgânica, na qual as tarefas exigem experiência, porque os empregados agem com base na intuição. Não deixa de ser, né? Artesanato é intuição. De aprendizagem favorece uma organização com estrutura vertical dominante. Sim, quando a pessoa está aprendendo, você tem que estar ali ensinando ela. Tarefas especializadas, tomada de decisão centralizada, baixo grau de excepcionalidade, capacidade de análise e conexões horizontais de informação, capacidade de comunicar com os colegas para saber o que você está precisando saber. Tá. Não rotineira favorece uma estrutura orgânica, com pouca capacidade de análise e elevado grau de excepcionalidade, com baixa formalização e centralização, com comunicações horizontais, ou seja, poucas atividades são previstas por normas ou procedimentos formais. Tá, se é não rotineira, sim. Elevado grau de excepcionalidade também. Baixa formalização e centralização, sim. Comunicações horizontais, ou seja, poucas atividades são previstas por normas ou procedimentos. Isso aqui parece bem certo. Agora, se isso aqui se comunica com o que está em cima, eu não tô querendo parar agora para poder descobrir. Rotineira favorece uma estrutura orgânica com pouca capacidade de análise e baixo grau de excepcionalidade, com baixa formalização e centralização. Se é rotineiro, deve ter mais formalização e não baixa. Comunicações horizontais, ou seja, poucas atividades são previstas por normas e procedimentos. Se você tiver uma atividade rotineira, meu amigo, e você ainda não fez normas ou procedimentos para ela, você está perdendo tempo por não estruturar a sua organização para que ela tenha processos e fluxogramas bem definidos, tá bom? Então fica sabendo disso. Então aqui eu vou de letra C para tentar, né? Mas eu sei que não é nem A e nem E. Vamos lá. E aqui a gente tem todo um conceito, pessoal. Pronto, resposta correta, letra D. Tá, não rotineiro favorece uma estrutura orgânica. Pessoal, não vou me aprofundar nessa questão,
porque isso aqui não vai cair no concurso do CNU. E aí, eu já até pensei que eu vou mudar o título desse vídeo de respondendo 100 questões para o CNU para respondendo 100 questões de administração pura. Porque aqui está caindo de tudo, né? E aqui é um conteúdo muito específico, é comportamento organizacional, é algo que não deve cair tão aprofundadamente no concurso do CNU, que é para onde minha cognição está voltada agora, então eu vou com mais calma. Tá. A Transpetro assumiu o desafio de projetar e instalar em menos de um ano o sistema de injeção de biodiesel em seus terminais com carregamento rodoviário. A estratégia para implementar o projeto foi adotar um plano de ação com visão matricial. Matricial a gente sabe que é uma estrutura que é por projetos e outras, né? Um negócio assim. Na qual o coordenador do projeto, ó, já sei que é projeto também, pudesse gerenciar todas as informações das várias áreas envolvidas. Por ser um projeto com características multidisciplinares, acho que matricial é por projeto e funcional misturado, se eu não me engano. Vamos partir dessa premissa aqui para ver se dá certo. Multidisciplinares, o trabalho e a colaboração de equipe tornam-se fatores críticos de sucesso. Sem dúvidas, né? Em qualquer projeto isso faz diferença. Principalmente em um projeto, quando você não está falando de um processo, porque projetos são levantados do chão e tem limitação no tempo. Eles devem ser feitos e depois eles acabam, diferente de processos que são cíclicos e ficam se repetindo. Então, nesse tipo de caso aqui, tem muitas especificidades que requerem decisões não programadas, né? Inclusive, a gente pode refletir sobre isso, porque se você tem algo que não fica se repetindo, que está sendo feito daquela vez de maneira especial, aí você tem que ter mais ajuda ainda da equipe, pessoal especializado para poder estar concretizando seus objetivos. Então, pessoal, formam-se equipes, para tanto, formam-se equipes autogerenciadas, que são as equipezinhas lá que vão se coordenar na consecução dos objetivos, construída por grupo de funcionários que eram do mesmo nível hierárquico, mas diferentes setores da empresa que se juntaram para cumprir uma tarefa. Para mim aqui é a resposta. Realizam trabalhos muito relacionados ou interdependentes e que assumiram muitas das responsabilidades que antes eram de seus antigos supervisores. Não necessariamente, né? Eram do mesmo departamento e se reuniram algumas horas por semana para discutir formas de melhorar a qualidade? Não. Usaram a tecnologia da informática para reunir seus membros fisicamente dispersos e permitir que eles atingissem um objetivo comum? Não necessariamente. Gente, ó, sinceramente, aqui essa questão de ser do mesmo nível hierárquico, eu não acho que equipes autogerenciáveis têm que ter essa necessidade de ser do mesmo nível hierárquico. Então a questão se tornou complicada para mim por causa disso. Tirando isso, essa questão de diferentes setores está certa e se juntaram para cumprir uma tarefa, é óbvio, né? Tá, agora vamos lá. Estuda por grupos de funcionários que Uhum. Aqui não pode ser porque, tipo assim, realizavam trabalhos muito relacionados, não. As equipes autogerenciáveis são assim, você vai construir um estádio, aí você bota um engenheiro, você bota um mestre de obras da empresa ali, que é uma construtora, né? Então ela tem sua departamentalização funcional. Aí você pega, tipo, um de cada equipe, no exemplo aqui, só para e joga ali nessa equipe para esse projeto específico do estádio, porque você tem que lembrar que essa construtora também está construindo enfim, um conjunto de apartamentos, aí lá ela tem outras equipes e tal. Então essa equipe aqui são de pessoas de diferentes setores da empresa que se juntaram para cumprir uma tarefa. Agora são do mesmo nível hierárquico, aí eu não posso garantir, eu vou responder logo para a gente não enrolar, tá? Então a gente errou por causa disso, certamente. Aqui, ó. Gabarito letra B, equipes autogerenciáveis. Realizam trabalhos muito relacionados ou interdependentes e que assumiram muitas das responsabilidades que antes eram de seus antigos supervisores. Faz sentido, porque se você tirou o funcionário daqui, né, para jogar na equipe, aí ele vai exercer aquela atividade.
Mas eu não acho que seja adequado falar isso, né? Mas tá, eu entendo ele colocar isso na questão, mas eu não concordo. Eu acho que é uma questão mal montada e aí eu tenho que dar minha opinião nesse ponto, né? Tá. O chefe de uma equipe é considerado por todo o grupo como um líder autêntico, genuíno, digno, confiança e verdadeira. Isso aqui é a liderança carismática. E aí, se você quiser revisar os tipos de liderança, né? Tem a burocrática, formal, lá que a pessoa é o chefe porque foi contratado para isso, e tem outros lá, mas aqui é o carismático que é interessante você saber. No seu estilo de liderança devem predominar comportamentos como dar atenção para a pessoa, conversar com ela, liderar, ser animado, como já está falando aqui, né? Aí, condução do grupo em direção à meta estabelecida, esclarecendo as exigências e tarefas? Não, né? Você tem que dar atenção para as pessoas, aqui seria uma coisa mais formal. Valorização das contribuições dos seguidores construídos sobre uma fundação ética, agindo segundo seus valores e crenças de forma aberta e honesta? Isso é uma verdade. Agora, se vai ser a resposta da questão, consulta aos subordinados sobre problemas, considerando as sugestões deles antes de tomar uma decisão e limitando-se aos fatos em suas críticas e elogios? Também está certo. Estabelecendo de estabelecimento de objetivos desafiadores para que os subordinados tenham melhor desempenho, determinando as providências técnicas para a execução das tarefas, que ele está sendo mais diretivo, né? Tá. Reconhecimento de que a divisão de tarefas é a responsabilidade total do grupo, não fazendo qualquer tentativa de avaliar ou regular o curso dos seus acontecimentos. Cara, é um nível de subjetividade muito grande, né? Essa questão, caraca. Tomara que não venha assim no CNU, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que é consulta ao subordinado sobre problemas, considerando sugestões, e limitando-se aos fatos em suas críticas e elogios. Isso é uma liderança que as pessoas vão gostar de ti no dia a dia, né? Apesar que está dizendo que está errado. Resposta à letra B. Valorização das contribuições dos seguidores, construídos sobre uma fundação ética, agindo segundo seus valores e crenças de forma aberta e honesta. Aí, cara, se você dizer que a B está certa e a C está errada, é tudo uma questão de qual autor escreveu e qual autor você leu. Que falta um bom senso de quem fez essa questão. E pior, que ela é do ano de 2023, então a tendência é que em 2024 a pessoa que fez essa questão ainda esteja trabalhando lá, né? Lamentável. Aqui estão os tipos de liderança, pessoal. Liderança autêntica. Aí tem um autor específico, claro, que vai até falar sobre liderança autêntica. E, e aí tem autocrática, que você vai ser mais diretivo quando você tem menos tempo para ficar conversando com as pessoas, enfim, você vai dar mais as ordens. E aqui estão os tipos: autêntica, servidora, visionária. Agora, quem que escreveu isso é que eu não sei, né? Tipo assim, não tem como a gente ficar adivinhando qual autor que eles adotaram. Mas a gente estuda, aprende e tenta memorizar e raciocinar aquilo para a prova. Então, liderança autêntica tem a consciência de que ele o é e atua de acordo com seus próprios valores e crenças. É por causa disso que a resposta seria essa lá em cima, né? Ele é fiel a seus próprios ideais, ele compartilha informações e age de maneira honesta e aberta com seus seguidores, estimulando e encorajando as pessoas do grupo a emitirem suas opiniões. Maravilha. Liderança servidora. O líder servo faz tudo o que está ao seu alcance para ajudar e apoiar seus liderados. Ele remove barreiras e fornece os recursos necessários à realização do trabalho e ao alcance das metas e objetivos organizacionais. Líder servo. Tá? Remove barreiras, fornece recursos. O servo remove barreiras, certo? Faz sentido. Liderança visionária consegue criar e vender uma visão aos seus liderados. Visão. Visão é coisa do futuro. Ele é capaz de fazer com que os membros da organização comprem essa visão e se esforcem para fazer com que essa visão seja alcançada. Então, pessoal, aqui a gente pode colocar chaves de palavras para poder associar. Então, autêntica é com base nos valores e crenças, né? Enfim, é basicamente isso. Servidora, remove barreiras. Visionária, vende a visão. Basicamente isso. Tá. Um taifeiro entrou em atrito com um colega e começaram as hostilidades interpessoais e choque de personalidade que reduziram a compreensão mútua, tá? Dificultando a realização das tarefas a bordo do navio. Essa situação pode ser caracterizada como um conflito de... Cara, isso aqui é muito
do autor que escreveu. Eu, sinceramente, não li objetivamente sobre isso, eu não estou conseguindo conectar com o que eu deveria saber, mas tá. Vamos ver do que surgiu o problema. Um taifeiro entrou em atrito com um colega, isso aqui é uma coisa pessoal, de início. E as hostilidades interpessoais, tá? E o choque de personalidades que reduziram a compreensão mútua. Por enquanto, isso aqui é com base no relacionamento deles, não está falando que eles estão discutindo por causa da tarefa. Dificultando a realização das tarefas a bordo. Tá, então isso aqui é uma questão de relacionamento. Por quê? Porque eles não estão discutindo sobre o papel deles, não estão discutindo sobre quem deve fazer cada tarefa, não estão discutindo sobre a ordem das tarefas e não estão discutindo, sei lá, sobre se os dois fazem ou sobre nenhum faz. Então, sobre relacionamento, tá? Os membros da equipe de taifeiros de um navio desempenham formalmente e informalmente alguns papéis socioemocionais. Deixa eu só ligar o fio ventilador que tá começando a esquentar. Os membros da equipe de taifeiros de um navio desempenham formalmente e informalmente alguns papéis socioemocionais e relacionados a tarefas. Para exercer o papel de coordenador, incentivador, harmonizador de equipe, respectivamente, esse taifeiro deve: coordenador, coordenar as atividades; incentivador é apoiar as pessoas; e harmonizador da equipe é incentivar o diálogo. Cara, eu estou só dando sinônimos porque deve ser feito, mas isso é a resposta também. Concentrar-se em obter fatos e fornecer dados para tomar a decisão. Coordenador? Não sei. Discutir a qualidade do processo? Não. Incentivador não é discutir qualidade do processo, não. Cuidar de detalhes operacionais, tais como tecnologias, fazer anotações e manter registros. Motivar a equipe quando falta energia? Sim. E concentrar-se em expressar seus próprios sentimentos e pensamentos que não estão relacionados ao objetivo da equipe. Isso harmoniza a equipe, meu amigo, se eu não gosto não. Tipo assim, eu estou aqui para fazer um trabalho. Aí eu começo a chamar vocês para falar sobre cinema, como eu dou o exemplo aqui rapidamente lá do filme. Quando eu dou o exemplo do filme, de 10 pessoas que estão assistindo, uma já diz assim: ei, eu não gosto disso aí não. Então eu estou descoordenando nas atividades, então isso aqui não é harmonizar a equipe não, tá? Mostrar a relevância de várias ideias específicas para um problema geral solucionado, oferecer elogios, sinais de concordância e afetuosidade às pessoas, isso, e resolver conflito entre membros. Tá, vamos deixar isso aqui em stand-by. Fazer a discussão voltar ao foco quando a equipe sai do rumo, isso é coordenar, tá? Modificar sua posição a fim de manter a harmonia da equipe e aceitar a ideia dos outros agindo como ouvinte. Não sei se isso aqui vai ser tão bom não. Motivar a equipe quando falta energia, isso aqui é incentivar. Controlar o processo de comunicação de modo tal que todas as pessoas tenham uma chance de participar, isso aqui é coordenar. Expressar inseguranças e desnecessariamente, também não, né? Que aqui é como eu falei, o cara tá liderando, aí ele começa a falar dos problemas da vida dele, aí cada um vai querer também falar dos seus problemas, vai trazer coisa de fora, vai virar uma bagunça, uma zona, daqui a pouco tá uma bagunça. Tá, mas é assim que a gente raciocina mesmo. Fazer a discussão voltar ao foco quando a equipe sai do rumo, isso é coordenar, tá? Modificar sua posição a fim de manter a harmonia da equipe, cara, isso não é incentivar. Modificar a posição não é nem incentivar. E também não vai manter a harmonia. Isso aqui não é harmonizar também. Claro, modificar uma posição a fim de manter a harmonia faz sentido, mas tá no 3, aqui tá no 2. Então isso aqui é mostrar a relevância de ideias específicas para um problema geral a ser solucionado. Sim, né? Que tipo assim, eu tô aqui coordenando as atividades de uma coordenadoria, vamos supor, de uma construção. Aí fulano disse que era melhor a gente botar as coisas em tal lugar. Como eu estou coordenando, eu digo, gente, fulano falou isso, que tal a gente fazer? Aí eu pego e falo para todo mundo numa conversa, e aí eu mostro como aquela posição individual ajuda a solucionar o problema. Isso é coordenar. Oferecer elogios, sinais de concordância e afetuosidade às pessoas, aí eu vou lá no fulano e digo, fulano, tu mandou bem, hein, cara. E, cara, fulano, obrigado aqui por ajudar, tu também. Aí isso aqui é incentivar. E quando eu vou resolver os conflitos entre os membros, porque o outro fulaninho ficou com inveja porque esse outro fulaninho aqui teve a ideia, aí eu tô harmonizando a equipe, que eu digo, fulano, quando você der uma ideia boa, a gente vai te ouvir, mas dessa vez foi a do
do outro fulaninho que deu certo. Então aí aqui é a letra C, com certeza e confiança, e é isso. Tá. Na avaliação da comunicação de um taifeiro, meu Deus, o que é um taifeiro mesmo? Eu já esqueci, mas tá bom. Eu sei que é alguém que trabalha no navio, né? Seu cliente identificou comportamentos e atitudes positivas no que diz respeito à comunicação verbal ou não verbal. Tá, o taifeiro teve uma postura ruim, boa, e ruins ou pobres no que diz respeito à escuta ativa e empatia. Então, o taifeiro, ele é uma pessoa, quer dizer, esse aqui, né? Não estou dizendo todos os taifeiros. Esse taifeiro, ele se comunica bem, né? E respeitosamente, beleza? Atitudes positivas ali, comunicação verbal, não verbal, tem uma postura boa. No entanto, ele é ruim na escuta. Ele é ruim de escuta ativa e de empatia. Tá bom. Esses comportamentos e atitudes assinalados pelo chefe estão alinhados com a seguinte descrição do taifeiro. Ele sabia ser claro, gentil e objetivo, mas falava rapidamente quando utilizava muitas gírias. Não. Ele sabia ouvir com atenção? Não. Porque escutativa é... Enfim, isso aqui não encaixa não. Ele sabia ser discreto com sua gesticulação sim, e mantinha uma expressão tranquila na transmissão de mensagem, respeitando a diferença e cultura das pessoas? Sim, porque isso aqui é ser respeitoso na comunicação verbal e não verbal. Ele sabia distorcer as mensagens para que ninguém recebesse más notícias, mas sobrecarregava sua equipe com informações e rumores? Não. Ele sabia fazer perguntas cujas respostas vão além do sim ou não, para entender isso aqui, se ele é ruim de escutativo, ele não sabe fazer isso aqui da letra E. Então, pessoal, aqui é a letra C, eu não sei se deu para você entender como foi que eu respondi essa questão, mas para mim foi uma questão tranquila. Espero que tenha dado, né? Porque senão você assiste de novo para essa parte. Uma instituição financeira analisou o lucro por cliente segundo o número de anos em que ele havia sido fiel ao banco. Identificou que quanto mais tempo os clientes permaneciam no banco, atendê-lo se tornava mais lucrativo. Um dos fatores que trabalha em benefício do fornecedor, criando lucros progressivos. É o lucro derivado do aumento de compras. Esse lucro ocorre porque ao longo do tempo os clientes confiam mais no fornecedor, sim, e assim sendo, ficam mais dispostos a pagar os preços mais convenientes em períodos de pico ou por trabalho agilizado e não se beneficiam de descontos promocionais errado, porque eles se beneficiam de descontos promocionais. Se tornam mais experientes, podem exigir mais do fornecedor e cometer mais erros quando envolvidos em rotinas operacionais, contribuindo assim para a produtividade. Se você comete mais erros, você não é mais produtivo. Se tornam muitas vezes maiores, precisam comprar quantidades maiores e podem decidir consolidar suas compras em um único fornecedor que oferece serviços de alta qualidade. Faz todo sentido. Clientes novos, né? Custam menos para ser mantidos do que clientes antigos e geram menos propaganda gratuita da organização, porque com o passar dos anos fazem menos recomendação. Errado, né? O cliente antigo ele faz mais recomendação, e até passa mais confiança, porque se você perguntar, Juan, estou quase dando o exemplo do iPhone de novo, mas vamos lá. Vou falar outro exemplo. Juan, tu usa qual marca, qual provedor de internet? Aí eu disse assim, ó, eu contratei agora tal provedor. Aí, eita, pois eu vou deixar tu usar para ver se é bom. Mas se eu disser assim, ó, eu tô com 10 anos usando tal provedor e ele é muito bom e tal. Então, a venda do cliente, o cliente antigo, ele se torna mais confiável para vender para outros clientes, entendeu? Do boca a boca. Fiéis, clientes fiéis, são muito menos propensos a comprar através de mais de um canal, telefone, loja. Não, o cliente fiel ele vai confiar de onde vier, tipo daquela empresa, né? Não interessa se o meu banco que eu confio tá me chamando no celular, me ligando, mandando mensagem no WhatsApp, e-mail. Se o produto que eles estão oferecendo for do meu interesse, eu vou comprar porque eu já sei que eles entregam. Então acho que aqui é a letra C, com fé. E vamos lá para mais uma bateria. Agora que foram 20 questões, a gente já está gravando a 1 hora e 18 minutos? Beleza, é a vida. Vamos lá para mais 18 questões. Desculpa, 20 questões. Um gestor de uma agência de fomento, após analisar pedidos de financiamento de projetos por um longo período, percebeu que há uma relação negativa entre o otimismo dos empreendedores e o desempenho de suas novas empresas. Quanto mais otimistas, menos sucesso. Esses resultados estão associados a erros e a vieses comuns que atrapalham o julgamento e a tomada de decisão. Nesse caso, observa-se eu nem prestei atenção, gente. Um gestor de uma agência de fomento, após analisar o pedido de financiamento de projeto por um longo período, percebeu que há uma relação negativa entre o otimismo dos empreendedores. Então,
Os empreendedores estão pensando que vai dar certo, né? O empreendedor aqui está otimista. E o desempenho de suas atividades. Então, o desempenho está para baixo. Quanto mais otimista, menor o sucesso. Então, quanto mais otimista o empreendedor é, menor o sucesso. Esse viés é um viés de excesso de confiança, gente. Pelo amor de Deus. É por causa disso que eu paro, desenho. Tá vendo como fica mais fácil responder quando você rever a questão? Um dos fatores mais importantes que influencia o nível de motivação de um funcionário é a maneira como as tarefas se combinam para que o trabalho seja concluído. Considerando-se que os indivíduos com alta necessidade de crescimento são mais facilmente motivados em empregos enriquecidos, verifica-se um exemplo potencialmente motivador é o de uma alta necessidade de crescimento. O marceneiro de uma fábrica de imóveis que opera um torno exclusivamente para fazer os pés de uma mesa. Isso aqui é um trabalho repetitivo, né? Lá dos filmes Tempos Modernos, do Chaplin, isso aqui não motiva ninguém. Quer dizer, a não ser que o cara goste de ser um marceneiro que fica lá repetindo, fazer o negócio do pé da mesa. Faxineiro que varre os pisos de um hospital. Claro, porque todo mundo cresce sonhando em ser um faxineiro. Proprietário operador. Cara, eu não sei se isso aqui pra você tem tom de humor ou se parece deboche, mas assim, é uma forma só de eu responder a questão, tá? Não se apega muito ao meu jeito de falar, não. Proprietário operador de uma garagem que faz reparações elétricas, reconstrói motores, faz o trabalho corporal, interage com os clientes? Não, né? Eletricista que, apesar de que falar com o cliente é legal, que monta os rádios testados por um inspetor de qualidade que não lhe passa um feedback para uma avaliação de desempenho. É por isso que eu estou fazendo piada, pô. As questões estão escritas de maneira a mostrar que o trabalho das pessoas não é legal. Operadora de telefonia que responde à chamada do cliente de acordo com a rotina rígida e definida do manual de procedimento da empresa. Meu Deus, algum desses aqui gosta do emprego? Pelo amor de Deus, espera aí. Mais facilmente motivado. Eu acho que letra C, hein? Letra C é legal porque, primeiro, que ele é proprietário. Aí já é uma coisinha legal para ele. 2, ele é um proprietário operador. Então, ele escolheu fazer aquilo e ele tem essa garagem que faz reparações elétricas. Ele é eletricista e escolheu fazer isso. Eu comecei a botar a mesma letra aqui, não tem nada não. Tá. Ele é um proprietário eletricista. Ele reconstrói motores, que é algo legal, né? Ele entende ali a mecânica dos motores e tal. Isso tudo é bem interessante. Eu gostaria de saber fazer essas coisas, mas não me disporia a ter as experiências necessárias para aprender. Pelo menos no momento não. Então, e faz o trabalho corporal e interage com os clientes. Como eu falei lá atrás, interagir com os clientes é legal. Então, a própria redação da questão me faz levar a pensar que esse aqui é o mais legalzinho, né? Assim, desses trabalhos. Apesar que, se você for escolher eu não sei se você também escolheria algum desses trabalhos, né? Em alguns casos, fatores ambientais externos podem ter influência na estrutura organizacional de algumas empresas. A queda da renda dos consumidores foi levada em conta por diretores de uma empresa do setor de varejo, que discutiam a melhor maneira de criarem um serviço de crédito ao consumidor dentro do departamento financeiro. Nesse caso, os diretores estão levando em consideração os fatores econômicos, por favor, né? As condições de concorrência e prática dos consumidores se alteram a todo momento. O presidente de uma empresa do ramo de varejo, muito preocupado com mudanças do comportamento dos consumidores e aumento das vendas online, percebe que seus concorrentes conseguem acompanhar melhor esse novo cenário. Por conta disso, ele pede que os diretores deem início à reengenharia de processos, cuja primeira etapa é você ver os processos como é que estão sendo feitos, né? Levantamento detalhado do processo. Você viu, eu fiz que nem Ronaldinho, bati para um lado, falei o que tinha que ser, aí voltei no outro e chutei. E errei. Análise crítica do processo, né? Não identificação do processo problemático, nesse caso concreto. Apesar de que, você identifica, aí você vai fazer o levantamento detalhado do processo, fazer a análise crítica dele, redesenhar ele, e aí vai fazer a implantação do novo processo.
É porque eu pulei aqui as etapas porque eu pensei num caso específico, porque ele estava falando que ele já sabia o problema, não era isso? É, desde o início é a engenharia de processo. É porque na minha cabeça, quando eu li a questão, eu pensei assim, tá acontecendo um problema lá, eles já sabem o que é o problema. Aí eu já pulei aqui para levantamento detalhado, mas por isso que a gente tem que ter atenção na questão, né? Não ir com confiança demais. Vacilei. Tá, aí começaram a aparecer questões agora do modelo mais comum do que a gente estuda lá na introdução à administração, né? A função do gerente de projeto varia de acordo com a estrutura organizacional, faz sentido, em que o projeto é realizado. No caso do projeto levado à frente por certa empresa, o gerente do projeto está subordinado ao setor de vendas, tá? Então a gente tem um gerente de pro, projeto, subordinado ao setor de vendas da empresinha aqui, setor de vendas, GP. Tá. Dessa forma, a estrutura utilizada é classificada como estrutura matricial, porque a gente tem uma estrutura baseada em projetos e outra funcional. Cara, é muito bom responder questão, porque você começa a ver as coisas acontecendo, né? Não é matricial? Caraca, que interessante. Agora vamos ver. Cara, não é funcional, não é matricial. Quer ver como a galera vai estar reclamando aqui embaixo? Porque apesar de ser um gerente de projeto, a questão deixa claro que ele é subordinado ao setor de vendas. Por essa razão, de fato, trata-se de funcional. Não sei, né? Não sei. Calma aí, deixa eu ler essa questão de novo. O projeto é realizado no caso. Cara, eu não sei se eu concordo com isso não. Sabe por quê, gente? E aqui é ter liberdade para discutir a questão e falar o que você pensa, né? A gente tem uma empresa. Você lembra daquele desenho que eu fiz em outra questão atrás? A empresa está lá funcionando. Aí ela tem a departamentalização dela. É funcional, vendas, e por aí vai. Clientes, por aí vai, né? Produtos, enfim. E aí, ela também tem o projeto lá. Vamos supor que essa empresa está construindo um negócio. Quando ele monta a questão e fala de um gerente de projeto, se o gerente de projeto é gerente de projeto, ele está aqui no projeto. Se ele está interagindo com a... Aí, necessariamente, se a empresa trabalha com projeto, ela vai ter que ter a divisão dos projetos. Então, também tem uma departamentalização por projeto rolando naturalmente. Se eu falei em um gerente de projeto. Aí, se a empresa ela já tem um gerente de projeto, está trabalhando com projeto e tem um departamento de vendas, a gente necessariamente estaria falando em estrutura matricial. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, se vocês concordam, se não concordarem, quem quiser me explicar melhor ou estiver falando uma grande besteira, pode ficar à vontade para comentar, mas assim, para mim a questão está errada, tá? Tem que ser anulada. Aí você pode dizer, mas é porque ele destacou alguém do setor de vendas e botou para tocar o projeto. Pois é, mas ele não abriu um setor só daquele projeto? Esse é como se, na minha opinião, é como se esse projeto for, tivesse que ser um novo departamento dentro da organização, tipo uma nova abinha. Mas tá bom, depois eu vou refletir com isso com calma para não ficar demorando muito tempo para a gente, né? Uma grande corporação de produtos de beleza lançou uma plataforma online para digitalizar as vendas nos salões do país, que é tipo o exemplo da Magazine Luiza, só voltado para um salão, né? Essa é uma tendência do varejo, que reúne varejo digital com redes sociais, A proposta é que os profissionais de beleza possam compartilhar ofertas diretamente para seus clientes e para seus seguidores em redes sociais. O projeto viabiliza a digitalização do salão, oferece na plataforma a solução tecnológica desde a compra online à entrega do pedido. Passando pelo atendimento ao consumidor, a expectativa é que em breve mais de 50% das vendas diretas, isso aqui é o Uber dos salões, né, da empresa, para os consumidores passarão por um salão ou cabeleireiro. A estratégia corporativa voltada à aproximação dos revendedores e consumidores finais está relacionada a... Então, a estratégia corporativa voltada à aproximação dos revendedores e consumidores finais está relacionada a baixo custo, não. Diversificação, na minha opinião, não. Competição multiponto, integração vertical,
Monopólio, para mim não é monopólio não. É competição multiponto ou integração vertical. Dois temas que eu não... Cara, isso aqui caiu na prova de quê? AGRIO. AGRIO é o quê? Análise de desenvolvimento, gestão, administração e planejamento. Tá, tá. Para mim, isso aqui seria uma integração... Não, uma competição multiponto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está aqui na estratégia, né? Você está focando nos revendedores, mas está focando também nos consumidores. Aí você está focando também em integrar eles. Você está agindo em múltiplos pontos. Caraca, errei? Então vamos ver por quê, né? Integração vertical é estratégia que envolve a expansão das atividades de uma empresa ao longo da cadeia de valor, ou seja, desde a produção até a distribuição e o consumo final. Essa estratégia permite que a empresa tenha maior controle sobre os processos, reduza custos, aumente a eficiência e melhore a qualidade dos produtos ou serviços. No caso da empresa de produtos de beleza, a integração vertical consiste em criar uma plataforma online que conecta os profissionais de beleza aos consumidores finais, oferecendo uma solução completa que abrange desde a compra online até a entrega do pedido. Dessa forma, a empresa elimina intermediários, fortalece o relacionamento com os revendedores e consumidores e amplia seu mercado potencial. Então, a integração vertical, ela envolve a expansão das atividades da empresa ao longo da cadeia de valor. Tá, então, entendi. Então, em vez de você simplesmente atender seu cliente, você pode desenvolver uma plataforma que possibilita que outros atendam os clientes dele, o seu, e você ganhe junto com eles. Tá. Aqui, pessoal, como vocês estão vendo, são os conceitos que vão vindo e a gente não conhece mesmo. Aparece na hora da prova e não adianta tanto você ler, estudar, que não vai... Você não responder questões para se a banca tiver uma tendência a começar a cobrar aqueles conceitos e tal. Inclusive, se vocês não sabem, é assim que os professores descobrem o que eles vão dar aula. Eles vão lá nas questões, ver o que está caindo mais na prova e diz, isso aqui é o que mais cai, é o 80-20 do que mais cai. Então é isso aqui que a gente vai ensinar na aula. Essa aqui caiu mais, essa aqui você repetiu na outra prova, essa outra aqui, entendeu? Então, esses temas aqui que eu estou errando principalmente são temas que não são recorrentes. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de integração vertical, mas agora eu ouvi. Então, se eu começar a ver umas 2, 3 questões sobre isso, vou começar a fixar mais os conceitos e saber que devo focar. Um operador de telefonia planeja desativar 60% das torres recebidas de uma concorrente recém-adquirida. Dos mais de 7.000 sites recebidos, cerca de 40% são em locais novos, onde a operadora não possui infraestrutura instalada e os 60% restantes estão sujeitos à otimização das operações. Não prestei atenção em nada, mas tá bom. Eles pretendem mexer aqui na telefonia, 60% das torres recebidas de uma concorrente adquirida, 40% locais novos. Com a desativação dos sites duplicados ou desnecessários, a operadora prevê redução de custos operacionais que seriam necessários para contratar essas torres e realizar leasing no futuro. Esqueci o que é leasing, mas beleza, faz parte, vamos ver aqui. Considera-se a análise da cadeia de valor, a estratégia de produção própria focada na otimização de eles estão desativando torres, tá? Desativando os sites, trocando os sites de lugar, tá? Vão otimizar as operações, reduzir custos operacionais, palavra-chave aqui, né? Ou frase-chave. E realizar o leasing. O leasing aqui eu não lembro bem o que é, não sei se é vender. Tá. Atividade dinâmica. Atividade primária. Franquia não. Inovação contínua não. Intangibilidade não. Seria atividade primária, né? Eles estão revisitando as atividades primárias que eles fazem, tipo, recalculando tudo. Agora eu preciso ver o que é leasing, pessoal. Vamos ver aqui. Vida de administrador é isso, você tem que saber o conceito ali de tudo. Me explique sobre leasing. Ainda tem alguém aí? Tem?
você tiver aí ainda essa altura do vídeo, comente aí alguma coisa, tipo, eu tô aqui, vamos vencer. Tá. Leasing, também conhecido como arrendamento mercantil, é uma forma de financiamento que permite a uma empresa ou indivíduo usar ativos sem necessariamente adquiri-lo de imediato. Aqui estão os pontos principais sobre leasing. No leasing, uma empresa conhecida como lessor adquire um ativo e permite que outra empresa ou indivíduo chamado lease o utilize por um período específico, troca de pagamentos regulares. Então, eles pretendem alugar as torres para outras empresas. É tipo, a TIM tem muita torre, deixar a Claro utilizar o sinal. Eu não sei, essas empresas foram vendidas uma para outra, eu não sei qual foi vendida para qual, né? Eu sei que a Oi foi vendida, foi isso. A Oi foi vendida para TIM ou para Claro, não sei. Mas enfim, seria a TIM comprar as torres, como mostrou aqui, recebeu as torres de outra empresa, e aí eles pegam e alugam as torres que eles não estão usando, ou que dá para compartilhar durante um tempo. Pelo que eu entendi, o leasing é isso, né? Para resolver uma situação de impasse na negociação de um financiamento, a empresa optou pela utilização de uma terceira parte, capaz de ajudar a encontrar uma solução. Aqui seria Meu Deus, quais são as 3 formas de solução de conflito que não são judiciais? Mediação, conciliação e arbitragem. Isso aqui seria uma arbitragem, né, de alguma forma. Essa terceira parte assumir essa negociação com o papel de mediador, tá, mas ele seria um árbitro que ele resolveria. A diferença entre a arbitragem e mediação, para quem não sabe, é que na mediação o cara não vai decidir. Já na arbitragem é um terceiro, que não é um juiz, mas que ele se torna o juiz daquela causa. Entendeu? Tipo, contratar um administrador para decidir o que aquelas duas empresas têm que fazer. Tá. Ele vai ser neutro, facilita uma solução negociada por meio da utilização da razão, da persuasão e da sugestão de alternativas. Falar a palavra persuasão aqui nesse contexto não pode, porque se ele é um mediador, ele não pode ficar persuadindo as partes, entendeu? Tá. Autoridade formal que dita os termos do acordo e gera uma solução para o conflito, esse aqui seria um árbitro. Confiabilidade que estabelece uma comunicação informal entre o negociado e a outra parte. Eu não sei se essa comunicação seria informal ou não, mas vamos para frente. Imparcialidade que facilita a resolução criativa do problema por meio da comunicação e da análise. Sim. Habilidade política, não é para usar política nessa questão aqui não. Errei, então vamos ver no que eu errei. Quem entende as outras pessoas no trabalho utiliza esse conhecimento para promover seus próprios objetivos? Certamente que não. Tá, aqui essa letra D, para mim ela está correta. Resolução criativa do problema por meio de comunicação e da análise. Aí se você disser que ele não vai analisar porque ele não vai propor melhoria, alteração, porque o mediador não se mete, faz parte, porque, tipo assim, nesse caso aqui é empresarial, né, na mediação ali que faz no nível mais judicial. Mas vamos ver aqui o que ele vai dizer de resposta. Imparcialidade. Não. O professor deu E como gabarito, mas a banca deu A. Para mim aqui é T. Eu recorreria dessa questão tranquilamente. Neutralidade que facilita uma solução negociada por meio da utilização da razão, persuasão e sugestão de alternativa. Cara, se o cara está mediando isso aqui, quem estuda mediação sabe. Se o cara está mediando, ele não pode persuadir as partes. Então, a pessoa que fez essa questão aqui, ela não tem o estudo suficiente para falar sobre mediação. Digo isso com toda certeza, tá? Olha, o mediador não sugere alternativa, dessa forma não poderia ser letra A. Então é basicamente isso. Um novo líder foi contratado para que, até 2030, sua organização seja reconhecida como agente relevante na promoção do desenvolvimento econômico, do crescimento sustentável de suas operações e de seu patrimônio. Esse líder será considerado visionário se visionário, transmitir a visão. Então ele precisa transmitir a visão, lembram lá daquela tabelinha que a gente fez lá atrás? E convencer, fazer as pessoas comprarem a ideia. Ele precisa fazer essas duas coisas. E concretizar, né? Mas aí é uma coisa de futuro. Então vamos caçar a questão que diga isso. Esse aqui seria aquele líder mais, que não é nem um carismático, tem um outro nome. É porque depende do doutrinador, de quem escreveu sobre isso, para a gente saber a palavra correta a utilizar. Mas não é não.
Aí vou ler aqui para vocês, né? Letra A. Transmitir valores centrados nos outros por meio de suas palavras, ações e utilizar carisma de maneira socialmente construtiva para se inspirar emoção e paixão em seus seguidores. Não, né? Isso aqui não é o livro de visionário, não. Compartilhar informações, encorajar a comunicação aberta, souber quais são os seus valores essenciais, agir conforme suas crenças, praticando a ética e a honestidade de princípios, isso aqui também não. Exibir um comportamento de recompensas contingenciais e um comportamento dinâmico de administração por exceção, baseado na relação de trocas entre subordinado e líder, não. Criar e articular uma estratégia de longo prazo para alcançar um objetivo realista, crível e atraente para o futuro, explicando essa visão para os outros, não apenas verbalmente, mas também por meio de comportamentos. Sim. Estimular diretrizes, informar o subordinado o que espera dele, estabelecer padrões de desempenho bem definidos e controlar o comportamento para garantir a fidelidade às regras. Cara, entre D e E, as duas estão certas, né? Aqui eu só fiquei com a D primeiro, mas pra mim as duas estão certas. Aí alguém que estudou muito mais que eu vai saber o motivo da E tá errada. Mas, cara, que questõezinhas finas, viu? Um professor de contabilidade irá assumir uma posição de membro do conselho de administração de instituição do sistema financeiro. Tá. O que ele não sabe é que a resolução X dispõe sobre o sistema de controle interno da instituição financeira, extinguindo as responsabilidades e os papéis dos membros do conselho de administração dos papéis dos integrantes da diretoria dessa instituição. Dessa forma, o novo membro do conselho de administração poderá cobrar que riscos identificados sejam tempestivamente mitigados. O conselheiro, ele é alguém que ele ajuda a direcionar a organização, mas não por meio de atitudes operacionais ou, enfim, né, táticas. Ele ajuda a pensar a organização de maneira estratégica, apesar de que ele acompanha visualmente, né, visualmente que eu digo por meio de informações e relatórios, as outras unidades da organização, mas ele está mais no nível estratégico do que no nível tático operacional. Então, para mim, a gente pode pular direto para a letra E e basicamente isso. Não sei se deu para você entender, mas eu vou explicar aqui um pouco, porque nem todo mundo sabe isso, né? Mas vamos lá, tem uma organização. A organização ela tem um nível estratégico, tático e operacional. Nisso, todo mundo que estudou administração sabe. O que alguns não sabem é que as empresas elas costumam ter um conselho. O conselho, pessoal, ele é tipo formado pelos acionistas e por outras pessoas ali que foram nomeadas para fazer parte do conselho, tá? O conselho, ele costuma ser equivalente ao poder legislativo, enquanto o presidente da organização, né, o chefão lá, costuma ser o poder executivo, equivalente ao poder executivo. Então, o presidente, ele presta contas a esse conselho a fim de mostrar que ele está realmente gastando o dinheiro da organização de maneira inteligente e por aí vai, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, alguém do conselho só vai dizer assim, ó, cara, tá com risco aqui, tal operação lá do setor operacional, tal linha de montagem, tá com problema, é melhor você dar uma olhada. Aí o presidente vai dar uma ordem, que dá outra ordem, que a pessoa responsável lá embaixo vai corrigir o problema. Então, seria isso. Então, é cobrar que sejam corrigidos os riscos. O modelo das 3 linhas de defesa apresenta uma forma de estabelecer... Alguém já ouviu falar do modelo das 3 linhas de defesa? Eu nunca ouvi. Os papéis e responsabilidades essenciais de cada gestor dentro da organização para protegê-la dos riscos por meio de uma estrutura adequada de governança. Nesse modelo, as linhas de defesa são, respectivamente, competição, que é isso, meu Deus? Tá. Amplitude e controle. Vamos lá. Priorização, supervisão e monitoramento. Não sei. Coordenação, unidade de comando e controle. Também não. Execução, supervisão e monitoramento e avaliação. Isso é só que mapeamento, implementação e avaliação. Cara, a gente está falando de linhas de defesa. Vamos lá. Pensando no ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Act, uma linha de defesa para poder ficar melhorando a organização ficaria no Check e no Act. Então, eu escolheria como resposta algo que estivesse dentro do Check e do Act. O que aqui que está dentro do Check e do Act? Mapeamento, implementação e avaliação, na minha opinião. Porque você fica mapeando
o que deu errado e tal, implementa e avalia. Implementa e avalia. Isso aqui seria uma linha de defesa para proteger de risco meio de estrutura adequada de governança. Aí a gente precisa só revisar aqui essas palavras aqui em cima. Forma de estabelecer papéis e responsabilidades essenciais de cada gestor dentro da organização para proteger dos riscos. Eu acho que eu estou viajando nessa questão, realmente, né? Por meio de uma estrutura adequada de governança, tá? Então, isso aqui é para ajudar o gestor, a gente não pode esquecer disso. Então, se é para ajudar o gestor, cara, eu vou continuar na letra D. Errei, vamos ver aqui o que é o modelo da linha de defesa. O modelo das 3 linhas de defesa foi difundido a partir da obra Declaração de Posicionamento do LIA, as 3 linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles, publicada pelo Instituto dos Autores Internos. De acordo com esse modelo, a primeira linha de defesa é execução, tá? A segunda linha de defesa é supervisão. A terceira linha de defesa é monitoramento. Isso aqui é exatamente o que a gente pode falar de doutrina desnecessária, que fica famosa porque alguém escolheu adotar também. Por quê, pessoal? Porque já existe o ciclo PDCA, né? Já existe o processo administrativo, Plan do Check Act, já existe o planejar, coordenar, meu Deus, coordenar, planejar, organizar, coordenar e controlar. Meu Deus, é porque eu tô com sono, tá, pessoal? E ó, até minha câmera já tá embaçada, né? Deixa eu ver aqui o que eu faço para ela desembaçar. Não desembaçou não, mas a gente tá acabando esse vídeo, não tem problema minha câmera ficar um pouco embaçada não. Tá. Então, PODC. Meu Deus, agora eu esqueci o ciclo. Tá dando uns brancos interessantes na minha cabeça. Até interessante saber que eu posso esquecer isso. Planejar, organizar. Planejar, organizar. Quer controlar. PODC. É PODC? Dirigir? Não é, né? Porque dirigir seria o do aqui. Enfim, esqueci. Mas aqui, pra mim, você que ficar criando essas coisas aqui é só para dar mais questão de prova, porque, gente, já existe o ciclo, ele é antigo na administração, que a gente precisa perpetuar ele e ensinar. Tanto é que tem gente aqui comentando, nunca nem vi isso, né? Então, minha opinião é essa, vamos para cima. Uma equipe está desenvolvendo a gestão de risco de um empreendimento de seu departamento, partindo da identificação de potenciais fontes de impacto negativo para o negócio. Algumas perguntas podem ser feitas para auxiliar na identificação dos riscos, exceto: com que frequência os riscos devem ser monitorados? Isso é uma boa pergunta. Quais pontos fortes da organização o projeto explora? Não sei se isso é uma boa pergunta. Qual a probabilidade e o impacto de cada evento adverso? Isso é uma boa pergunta. Que fragilidades e ameaças podem afetar o empreendimento? Isso é uma boa pergunta. Quem deve ser comunicado dos riscos? Isso é uma boa pergunta. Quais pontos fortes da organização o projeto explora? Não é uma pergunta boa para identificar riscos. Tá. A diretora da empresa X se reuniu para conhecer mais detalhadamente o modelo utilizado na implantação do novo modelo de processo produtivo. Depois de discutirem os custos do novo modelo, o cumprimento de prazos e a alocação de atividades materiais, solicitaram ao analista de OSM que ele apresentasse a frequência com que os instrumentos de avaliação e controle seriam utilizados. Adicionalmente, os analistas de OSM chamou a atenção dos diretores para a verificação de um compliance. Com isso, o analista de OSM está apontando a necessidade de verificar se as atividades da organização Compliance, pessoal, é verificar se está de acordo com a lei, tá? Letra A aí, fácil. Um aplicativo de delivery alimentar lançou formalmente ainda em 2021 uma fintech voltada
ao segmento de alimentação. Segundo o CEO, o objetivo foi oferecer crédito e soluções digitais aos restaurantes para que pudessem manter ou ampliar seus serviços, após analisarem os reflexos da pandemia em seu segmento de atuação. A nova estratégia foi assim pensada, já que a grande maioria dos restaurantes cadastrados foi impactada com queda de faturamento e dificuldade de se adaptarem tecnologicamente. Através da ferramenta, os donos de restaurantes poderiam realizar transferências, pagar boletos e receber. Meu Deus, eu já esqueci o começo da questão, mas eu sei que foi um novo aplicativo, compliance foi na questão passada. Até a câmera já voltou ao normal. Meu Deus do céu. Através dessa ferramenta, os donos de restaurantes poderiam realizar transferências, TED, pagar boleto e receber via cartão, além de solicitar antecipação de recebíveis do aplicativo, fazerem solicitação de crédito. Essa fintech foi o primeiro banco dos restaurantes subbancarizados. Meu Deus do céu. Sendo uma construção que contou com colaboradores de diversos setores da organização. Na visão do CEO, o aplicativo criou essa estratégia em um processo de sigiloso, implícito, espontâneo. Eu sei que o que vai ter impacto aqui? A ideia do aplicativo, oferecer crédito e soluções digitais e analisar e que foi após analisar o reflexo. Agora eu não lembro o que é mimético. Eu sei que é algo interessante, é uma palavra importante, eu deveria saber o conceito. Cara, é um processo intencional, né? Foi intencional isso. Não foi sem querer. Cara, eles criam as questões, gente, só sou eu que tô achando graça disso. É graça, mas é triste, porque eles criam as questões assim que você. Deixa eu ver aqui a doutrina que eles utilizaram para criar isso aqui. Seria um processo intencional porque utilizaria a necessidade dos usuários de utilizarem os serviços bancários, crédito impresso para usarem no próprio aplicativo delivery. O mimético é relativo a mímese ou mimetismo, que imita, talvez seria um processo que espelhasse algum outro. Entendi, tá bom. Mimético é imitar. Mas, gente, pelo amor de Deus, as questões assim que, sabe, depois que a questão tá pronta, tem um gabarito, fica fácil explicar, meu amigo, mas lá na hora da prova, pelo amor de Deus. É tão óbvio que você fica até com receio de responder a questão. Quando uma organização decide implementar em um sistema de informação a priorização do atendimento a fornecedores externos em detrimento de seus clientes internos, observa-se ali manifestado um aspecto de cunho cultural. Tá. Uma dimensão do sistema de informação onde cabem as questões culturais de uma empresa revela-se em. Caraca. Sistema de informação onde cabem questões culturais de uma empresa. Tá. Comunicação, sistema de comunicação, não é qualquer um. A questão é que a cultura da empresa vai impactar tudo, né? Agora, e todos esses são sistema de informação. Só sou eu que acho isso aqui muito difícil e aleatório, principalmente quando você já está começando a ficar com sono. Vamos lá que a gente vai conseguir, vamos conseguir. Organizações seria tipo assim, você me perguntar o que o pato faz, aí eu digo assim, o pato pata. Seria tipo eu responder isso nessa pergunta aqui. É uma dimensão do sistema de informação onde cabe as questões culturais de uma empresa revela-se em governo eletrônico. É isso. Governança eletrônica. Errei? Vamos ver qual é a resposta e por quê. Cultura organizacional, isso é óbvio, mas eu não estou vendo a palavra cultura organizacional. Ah, na organização.
Ah, cara, mas aí você ficar criando umas questões assim tão óbvias que você até se sente burro de responder o certo, fica complicado. Gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, é uma questão muito mal escrita, a redação, ó, uma dimensão do sistema de informação onde cabem as questões culturais de uma empresa revela-se em. Ele está falando de sistema de informação. Cara, que esquisito, viu? Gente, eu vou encerrar essa sessão. A gente respondeu 35 questões em 1 hora e 54 minutos, quase 2 horas. Espero que esse vídeo sirva para alguém. Essas questões aqui de administração não são do tipo que eu espero encontrar na prova do CNU, mas elas ajudam a mente a ficar também dentro da linha e também não é impossível que caiam questões assim, tá? Fora do arroz com feijão de administração que a gente já conhece. Se você é administrador, então fique esperto com isso, tá? Então é basicamente isso. A gente gosta de ver as questões lá do PDCA e tal, BSC, ferramentas 80/20, Pareto, Chical e por aí vai. Só que vai que a banca resolve fazer o que ela já está fazendo aqui nessas outras provas, né? Então é isso. Fé e vamos para cima.